Então vamos lá, pessoal. Pontualmente, às 18 horas, vamos iniciar a nossa oficina rápida, né, com alguns pontos importantes do direito tributário. Pontos esses indicados, ou seja, identificados dentro das provas da ordem, primeira e segunda fase, tá, pessoal? Então, evidentemente que não existe uma pretensão do professor em 2 horas esgotar toda a matéria de direito tributário. Seria impossível. Então, como foi dedicado 2 horas praticamente para falar sobre pontos importantes, pontos recorrentes dentro do direito tributário, eu escolhi aqui, nesse quadro, pessoal, que está aqui atrás, e quem é meu aluno, aqui nós temos aí o Júlio César, a Cristina, a Vasti, acredito que outros também, sabe que eu uso muito quadro, tá? Eu uso o quadro todos os dias, todas as aulas, todos os momentos, inclusive nas nossos encontros aos sábados de estágio, eu gosto de usar quadros, sempre usei. E aqui eu coloquei, pessoal, alguns tópicos especiais que, repito, são tópicos que são recorrentes em prova da ordem. Eu poderia optar em buscar alguns exercícios e comentar os exercícios, mas eu prefiro trazer a parte, dar alguns toques sobre pontos que são recorrentes, que geralmente caem em provas de ordem, principalmente na primeira fase e outros na segunda fase. E eu fiz uma divisão da seguinte forma. Peguei o Sistema Tributário Nacional, que está definido lá na Constituição Federal, entre o artigo 145 e 162 da Constituição Federal, e tirei 2 grandes grupos: poder de tributar do Estado e limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado, que nós conhecemos como princípios e imunidades tributárias. E aí, nesse primeiro encontro, trataremos sobre alguns tópicos especiais que diz respeito ao poder de tributar do Estado. E, na próxima semana, no mesmo horário, trabalharemos sobre princípios e imunidades, ou seja, limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Inicialmente, pessoal, alguns de vocês já são meus alunos, por exemplo, o professor Júlio César, a Vasti, então eles já conhecem mais ou menos a forma com qual a minha didática, né, para aprendizagem do direito tributário. E eu uso muito de repetição, tá? Todas as aulas eu trago aqui a nossa linha do tempo do tributo, que é fundamental que vocês conheçam, de cada elemento que compõe essa linha do tempo. Mas, para quem não conhece o direito tributário, é importante que saiba que o direito tributário, pessoal, ele está definido na Constituição Federal em um capítulo específico, que trata do Sistema Tributário Nacional. E esse Sistema Tributário Nacional, ele é dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo trata do poder de tributar do Estado, que nós chamamos de competência tributária, ou seja, as competências distribuídas pela Constituição Federal para que cada ente federativo possa, por lei, criar os seus tributos. E os tributos são definidos lá, quais tributos estão definidos no texto constitucional. Então, a Constituição fala: União, você querendo, poderá instituir por lei imposto de importação, IOF, IPI, imposto de renda, imposto extraordinário de guerra, imposto territorial rural, impostos residuais. Por outro lado, estados, municípios, estados e Distrito Federal poderá instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria. Por outro lado, municípios e Distrito Federal poderá, querendo, por lei, instituir impostos. Quais impostos? Imposto predial territorial urbano, imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre transferência de bens imóveis, além de taxas, contribuições de melhoria e também contribuição para a iluminação pública. Pessoal, note que a Constituição Federal, ela não cria tributo, ela vai tão somente distribuir competências. Ela fala: União, você pode criar por lei, e veja, eu estou falando por lei porque na próxima aula trataremos sobre
o que nós chamamos de limitações constitucionais ao poder tributário do Estado. Leia-se imunidades e princípios. E dentro o primeiro princípio que nós abordaremos é o princípio da tipicidade cerrada, ou como todo mundo conhece, como princípio da legalidade, né? Que diz que todo tributo para ser instituído, modificado, seja majorado, reduzido ou extinto, dependerá de lei. Então, pessoal, note, você estudar, primeiro ponto ou primeiro toque que eu dou para todos de vocês, todos vocês que estão presentes aqui. Quer estudar direito tributário, quer ter sucesso no direito tributário, na primeira fase da OAB, professor, eu já li tudo. Eu já li a Constituição, eu já dei uma olhada no CTN, já dei uma olhada na lei, leis complementares que tratam sobre assuntos relacionados, correlatos ao direito tributário, mas está na véspera da prova. O que eu posso ler no último momento que possa garantir, de repente, uma ou duas questões? Pessoal, está aqui, ó, entre o artigo 145 e 162. Por quê? Porque aqui traz o sistema tributário nacional. E a prática, ou seja, a observação que se faz das provas da ordem, primeira fase principalmente, é que pelo menos das 5 questões, pelo menos 3 são extraídas entre o 145 e 162. O que o examinador faz? Ele pega a letra da lei, ou seja, pega lá o que está na Constituição Federal e modifica. Eu falei para meus alunos aqui o seguinte, olha, tem uma questão que é recorrente, já caiu mais de 20 vezes na prova da ordem, que fala o seguinte, é vedado a União, Estados, Distrito Federal, municípios e municípios instituir impostos entre si, ou seja, entre os entes federativos, templos de qualquer culto, partidos políticos, etc. Então, a gente chama de imunidade. O que o examinador faz? Ele tira, é vedado instituir impostos e transforma e coloca tributos. Pessoal, essa questão já caiu pelo menos umas 20 vezes. E pode cair de novo? Claro que pode. Veja, ele pegou o texto, pegou aqui o que está na Constituição Federal no que diz respeito a imunidades tributárias, trocou uma palavra, tirou impostos e colocou tributos. Muda completamente, pessoal. Porque tributo, você vai ver, dentro dessa nossa sistemática aqui, que o tributo ele é um gênero que comporta 5 espécies. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, leitura necessária, obrigatória e última leitura antes da prova da ordem. Estou relaxado, já estudei tudo que eu tinha que estudar. Agora, o que eu faço? Pega a Constituição e vai lá no capítulo, no capítulo 1 da tributação e orçamento, que seria o que é o título, e vai estudar sobre sistema tributário nacional. Primeira parte, distribuição de competências ou competências tributárias ou poder de tributar do Estado. Segunda parte, limitações a esse poder de tributar. E terceira parte seria a parte que diz respeito à repartição de receitas tributárias. Ok? Então, olha só, pessoal. Já sei que o que eu preciso conhecer para ter sucesso no direito tributário está aqui na Constituição Federal. Mas basta a Constituição Federal? Claro que não, pessoal. Você tem que conhecer a Lei Geral que trata de tributos no Brasil desde 1966/67, que é o CTN. Detalhe importante. O CTN que não nasceu como lei complementar, mas foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Por quê? Porque a Constituição Federal diz o seguinte, que toda matéria geral que tratar de tributos e finanças públicas no Brasil estará sob reserva de lei complementar. E o CTN é a nossa lei geral de tributos. Não é a única, tá, pessoal? Não é a única. Quando nós falamos, por exemplo, da criação de tributos, da instituição de impostos, por exemplo, pelos entes federativos, que são aqueles competentes, vai ver que cada tributo terá uma lei específica para a sua instituição, para a sua majoração, redução,
de alíquotas, né? Majoração de alíquotas, redução de alíquotas, extinção, tá? Mas quando você fala de sistema tributário nacional, saibam que essa primeira parte, que é que nos interessa hoje, trata do poder de tributar do Estado. Pessoal, poder de tributar do Estado significa exercício da competência tributária. Competência tributária que é distribuída pela Constituição Federal. Mais uma vez, pessoal, caiu na prova da ordem que a Constituição Federal cria tributos. Pessoal, a Constituição Federal não institui nem cria tributos. Ela distribui competências tributárias. E a competência tributária vai definir quais são os impostos que poderão ser instituídos por cada ente federativo. Vai falar, por exemplo, aqui, vamos lá. Chega aqui para o imposto de importação. Fala assim, impostos de competência da União. Aí vem aqui, ó, 12 impostos da União. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos, exportação, renda e proventos, que é imposto de renda, produtos industrializados, operações de crédito, propriedade rural, grandes fortunas, o que mais? Impostos residuais. Pessoal, veja que a Constituição Federal não está falando assim, eu vou criar o tributo para você, União. Não, ele fala assim, você, União, terá competência para instituir tais tributos. Quais tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Aí depois ele fala, Estados e Distrito Federal, você terá competência para, por lei, instituir IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ICMS, Imposto sobre Circulação de Serviços, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e mais ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Além disso, você pode criar ainda taxas, contribuições de melhoria e contribuições para custear sistema previdenciário próprio, se for o caso, tá? E mais, finaliza, município, você querendo, por lei, poderá criar impostos. Quais impostos? O IPTU, o ISS e o ITBI. Mais taxas sobre serviços ou efetivo exercício do poder de polícia, taxa de serviço ou taxa de polícia, contribuições de melhoria em relação a obras públicas que foram realizadas, que venham a gerar efetiva valorização do imóvel do contribuinte. E mais, contribuição para a iluminação pública. Pessoal, a Constituição vai falar isso. Pronto. Agora você, ente federativo, cria por lei querendo, tá? Então, veja, existem municípios no Brasil que têm competência para instituir IPTU, mas nunca cobrou IPTU do seu contribuinte. Por quê? Porque não exerceu a sua competência. Note, pessoal, essa competência tributária que nós colocamos aqui no quadro, ela é, na verdade, uma vocação, uma atribuição, uma autorização constitucional para que cada ente federativo possa, por lei, pessoal, não estou falando legislação, por lei, instituir os seus tributos. Quais tributos? Aqueles que a própria Constituição Federal define como competentes, de competência da União, dos estados e DF, dos municípios e do DF. Por quê? Olha só, pessoal. Então, competência é essa vocação, essa autorização, essa outorga constitucional para que cada ente possa criar os seus tributos por lei. E aí, características dessa competência. Pessoal, veja, tudo isso que eu estou falando aqui são questões, enunciados da OAB, que eu estou trazendo aqui para a nossa aula, tá? Exatamente como foi tratado dentro das provas dos exames unificados, e mesmo aqueles exames que não eram unificados, que eram feitos pela própria OAB-DF, eu tirei e acabei elaborando essa aula rápida, mas com questões, mas trazendo para essa dinâmica de aula, tá? Eu não vou pegar e falar assim, olha, questão do exame 37. Falar, pessoal, não dá tempo para isso. Então, vamos falar do máximo de
doutrina de direito material que nós tivemos que eu consegui, para poder auxiliá-los no estudo ou na compreensão do direito tributário. Evidentemente que você, se é meu aluno, você já sabe que essa matéria eu passo 10 vezes a mesma matéria. Quer dizer, eu dou aula hoje sobre competência, na aula seguinte eu começo sobre competência, na outra aula eu começo sobre competência. 15 aulas eu falo sobre competência tributária. Por quê? Porque se tem 2 institutos que você tem que conhecer dentro do direito tributário, são competência tributária e capacidade tributária ativa. Professor, é muito parecido a competência com capacidade. É bem parecido. Mas são 2 institutos completamente diferentes na sua interpretação. Vamos lá. Competência tributária, então, definida pela Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal define que competência é outorga aquela autorização constitucional para que cada ente federativo, quem tem competência? União, estados, Distrito Federal e municípios, para que esses entes federativos possam instituir os seus tributos. Instituir de que forma? Por lei, professor. Não pode ser por legislação, ou seja, não pode ser por decreto, não pode ser por portaria, tem que ser por lei, tá? Então, pessoal, olha só, essa competência tem algumas características. Ela é indelegável. Se a Constituição fala que só a União pode criar por lei imposto de importação, só a União poderá, por lei federal, criar imposto de importação. Se a Constituição fala o seguinte, olha, União, você querendo poderá criar um imposto sobre grandes fortunas. Pessoal, veja, imposto sobre grandes fortunas, aí você pensa o seguinte, professor, eu nunca vi falar, eu acho que ninguém paga esse tributo. Ninguém paga por quê? Porque não existe, ainda não foi instituído esse tributo. O dia que foi instituído, será instituído por lei federal. Por quê? Lei federal, porque assim está definido na Constituição Federal. E detalhe, lei federal ainda vai ser lei complementar federal, porque o imposto sobre grandes fortunas ele está sob reserva de lei complementar federal. Aliás, pessoal, quando eu falo para você que todo tributo, ou seja, a competência tributária, esse poder de tributar do Estado será exercido pela competência, pelo exercício da competência. Essa competência será realizada, o exercício dela se dará por lei, correto? Em regra, qual lei, pessoal? Lei ordinária. 4 tributos, pessoal, serão instituídos por lei complementar. Os impostos sobre grandes fortunas, de competência da União. Os impostos residuais, ou impostos novos, de competência também da União. Os empréstimos compulsórios, pessoal, no caso de guerra, calamidade e investimento urgente de relevante interesse nacional. Também lei complementar federal. E mais novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Esses 4 tributos, todos eles de competência da União, serão criados por lei complementar federal. Pessoal, característica da competência é indelegável. A Constituição fala, União, você poderá criar Imposto Territorial Rural, que é o tal de ITR, que todo mundo conhece. Significa o seguinte, o ITR já existe? Existe, porque uma lei federal, né, criou o ITR. Mas digamos que não existisse o ITR. E aí chega lá um Estado e fala o seguinte, olha, União, já que você não está exercendo a sua competência, não cria o ITR, eu vou criar por lei estadual. Opa, peraí, não pode. Por que não pode? Porque a competência não se delega. Quem é competente é a União. Então, só a União poderá, por lei federal, criar o ITR. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira característica seria a questão da indelegabilidade. Pessoal, ela também é imprescritível, a competência. Imprescritível significa há quanto tempo que nós temos a Constituição Federal? Desde 1988. Então, desde 1988, existe a possibilidade da União criar, por lei federal, lei complementar federal, que se fique claro, o imposto sobre grandes fortunas. Não criou até hoje. Pode criar daqui a 5 anos? Pode. Daqui a 10 anos? Pode também. Então, pessoal, ela é imprescritível. Ela é facultativa. E aí, pessoal, quando você fala que essa competência ela é facultativa, você tem que fazer essa interpretação de acordo com o direito tributário. Por quê? Porque se você fizer essa afirmação
em uma prova de direito financeiro, você vai ver que quando o Estado, o ente federativo, deixa de exercer as suas competências, na verdade, existe ali uma verdadeira renúncia de tributos, ou seja, renúncia de receita que poderia ser obtida através do exercício da competência tributária. Mas o que nos interessa aqui é o aspecto tributário. Então, essa conhecida aqui, essa famosa competência tributária, vocação, autorização constitucional, para quê? Instituir, majorar, reduzir, extinguir tributos. O que mais? Pessoal, a competência permite que o ente federativo possa conceder moratória, conceder parcelamento, transação, compensação, remissão, anistia, isenção, dação em pagamento de bens imóveis. Tudo isso aí, pessoal, quem exerce ou quem pratica isso é quem é competente para instituir o tributo, qual seja União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que a União, pessoal, tem competência originária para criar os tributos definidos pela Constituição Federal. Tem competência extraordinária para criar alguns tributos que são instituídos de forma extraordinária, como o imposto extraordinário de guerra, os empréstimos compulsórios de guerra. Professor, mas por que empréstimo compulsório seria extraordinário? Porque ele só pode ser instituído em situações pontuais e extraordinárias, como guerra, calamidade, investimento urgente e relevante de interesse nacional. Então, pessoal, a União, além dessa competência originária, tem competência o quê? Extraordinária, tem competência residual, ou seja, pode criar impostos novos. O imposto residual é imposto novo. Já o Distrito Federal, pessoal, ele tem o que nós chamamos de competência cumulativa. Por quê? Porque todos os tributos que são de competência dos estados também serão de competência do Distrito Federal. E todos os tributos que são de competência dos municípios também serão de competência do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem essa competência que nós chamamos de competência cumulativa. Pessoal, eu falei que dois institutos são importantes, competência e capacidade. A competência, regra constitucional. E a capacidade, pessoal? A capacidade, na verdade, ela é definida por lei. Ou seja, a capacidade tributária ativa é a transferência, não da competência, mas da possibilidade de um outro ente federativo ou uma entidade arrecadar, fiscalizar e, por vezes, ficar com o fruto da arrecadação de um tributo. Exemplo, o Imposto Territorial Rural, ITR, é de competência da União. Então, só quem pode exercer a competência é a União. A União, por lei federal, criou o ITR. Só que a União pode celebrar convênios com municípios onde estiver localizado aquela fazenda, aquela gleba rural, para que aquele município possa arrecadar, fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação daquele tributo. Na verdade, aquele município, ele não está... não existe, nesse caso aqui, uma transferência de competência, porque quem vai legislar é o ente competente. Quem pode conceder moratória, remissão, que é perdão de dívida, anistia, compensação, isenção, é a União. Só que esse município aqui, ele vai poder arrecadar, fiscalizar, cobrar o tributo, só não pode legislar. Por quê? Porque legislar caberá ao ente competente. Beleza, pessoal? Então, entenderam o que é competência e capacidade? Competência, regra constitucional. Você não transfere, ela não prescreve e ela é facultativa sobre o aspecto tributário. A capacidade tributária, ela é, na verdade, uma transferência legal, não da competência, mas da possibilidade de um outro ente federativo, ou mesmo uma entidade da administração pública indireta, como uma autarquia, por exemplo, cobrar, arrecadar, no caso, né, fiscalizar e ficar com o fruto da arrecadação daquele tributo. Mas isso aí, pessoal, essa transferência, ela é realizada, na verdade, por lei. Então, veja, a competência é constitucional, a capacidade legal. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Tá tudo certo aí, pessoal? Tá rápido, mas, infelizmente, tem que ser assim, tá, pessoal? 1 hora, tem que falar o máximo possível
levar o máximo de informações possível para vocês. Podemos continuar? Tranquilos? Beleza, vamos lá. Então, olha só. Pessoal, outro elemento aqui importante, conceito de tributo. Pessoal, conceito de tributo. Professor, onde que eu vou achar esse conceito de tributo? O conceito de tributo você vai encontrar lá no CTN, pessoal. Veja, o Código Tributário Nacional, ele, em 1966, ele conceituou tributo da seguinte forma, no seu artigo 3º. Ele falou o seguinte: tributo é prestação pecuniária compulsória, instituída por lei, que não constitua sanção ou penalidade por ato ilícito, e cobrado, exigido por ato administrativo plenamente vinculado. Pessoal, características desse conceito de tributo. E o que é tributo? Tributo é o gênero, tá? Já antecipo. Tributo é o gênero. Esse gênero, ele é dividido em 5 espécies tributárias. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Mas veja, quando você fala de tributo, ele é gênero. E ele é conceituado pelo Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, lá em 66, hein? Veja, Código Tributário, que não nasceu como lei complementar, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 como tal, ou seja, como lei complementar federal. Por quê? Porque toda a matéria geral de tributos e finanças públicas no Brasil estará sob reserva de lei complementar federal. Tá? Então, olha só. Primeira característica do conceito de tributo, prestação pecuniária. Pessoal, tributo não pode ser pago ou quitado in labore ou in natura. Eu já dei um exemplo, meus alunos falam o seguinte: olha, imagina só você, prestador de serviço, você tem que contribuir ou tem que fazer o pagamento o recolhimento de ISS. Você não tem condições, mas você tem uma expertise, você conhece contabilidade pública e você chega lá na Secretaria da Receita do DF e fala assim: gente, é o seguinte, eu devo ISS, devo, não nego, mas eu não tenho como pagar em pecúnia, mas eu quero pagar em labore. Eu vou aqui prestar serviço durante 5 horas por semana, durante tanto tempo, e aí eu quito minha obrigação. Pode? Não pode, pessoal. Tributo é prestação pecuniária. E cuidado, existe uma formas de pagamento de tributo. Nós temos lá pagamento em espécie, nós temos o cheque, lá no CTN fala de cheque ainda, tá, pessoal? Estampilha, fala sobre vale postal, né? Hoje você tem outras formas de pagamento, mas todas elas, você no final serão transformadas em pecúnia. E tem uma última, que a gente chama de dação em pagamento de bens imóveis, que é uma causa de extinção do crédito tributário. Está lá no rol taxativo do CTN. Última causa que foi estabelecida como causa extintiva do crédito tributário, dação em pagamento de bens imóveis. Pessoal, a dação em pagamento de bens imóveis, ainda que você ofereça um bem como pagamento de tributo, esse bem será praceado. E depois do seu praceamento será vendido, ou seja, em praça pública, ou leilão, como o pessoal gosta de falar, mas é praça, né? Vai ser praceado. Desse praceamento vai ser obtido um valor que vai ser transformado em pecúnia, quitando a obrigação, extinguindo a obrigação tributária. Tá, pessoal? Pessoal, olha só. Primeiro característica de conceito é uma prestação pecuniária. Segundo, compulsória, pessoal. Tributo, ele é compulsório. Você paga o tributo por quê? Porque, pessoal, olha a nossa linha do tempo aqui. Entenda essa linha do tempo. Você paga tributo simplesmente porque dentro dessa linha do tempo aqui, ó, que está aqui no nosso quadrinho, aqui em cima, ó, embaixo do meu nome, você tem lá alguns elementos importantes que compõem essa linha do tempo. Esse HI aqui, pessoal, a gente chama de hipótese de incidência. FG, fato gerador. OT, obrigação tributária. CCT, constituição do crédito tributário. DA, dívida ativa. E EF, execução fiscal. Todo tributo, seja qual for sua espécie, ele vai passar por essa linha do tempo. Todo tributo para que você tenha uma obrigação tributária aqui, ó, pessoal, obrigação tributária,
você tem que realizar um fato que gere essa obrigação. E esse fato está descrito onde? Numa hipótese-dência, na própria lei. Então, a lei vai descrever a hipótese-dência que, uma vez realizada pelo contribuinte ou pelo responsável tributário, vai fazer com que ele tenha uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela vai ser, na verdade, materializada por um ato administrativo plenamente vinculado, que nós chamamos de lançamento tributário. Uma vez lançado o tributo regularmente, você, contribuinte, você tem um prazo para que para se insurgir contra aquele lançamento. Se você, no prazo legal, não se insurgir e não pagar, o seu nome vai ser inscrito em uma relação de pessoas inadimplentes em relação ao fisco, que a gente chama de dívida ativa. O Estado vai extrair daqui da dívida ativa uma CDA, que nós chamamos de certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, que vai viabilizar o quê? A execução fiscal. Veja, pessoal, por que então que tributo é compulsório? Porque ele está estabelecido em lei. Existe uma hipótese-dência, o exercício da competência tributária foi realizado. E como que se realiza, como que se configura essa competência tributária? Por lei, pessoal. Cria-se uma hipótese-dência definida em lei e você, contribuinte, pratica um fato que gera, por isso que eu chamo fato gerador, fato que gera uma obrigação tributária, ou fato que impõe uma obrigação tributária. Cuidado com esse nome, porque prova da ordem, eu sempre falo para meus alunos, olha, hipótese-dência, fato gerador, hipótese-dência, fato gerador, obrigação tributária. Chega na prova da ordem, o examinador, ele fala o seguinte, todo mundo só sabe de fato de hipótese-dência e fato gerador, obrigação tributária, vou mudar. No lugar de fato gerador, não, de hipótese-dência, eu vou colocar lá fato gerador em abstrato. Pessoal, fato gerador em abstrato é a própria hipótese-dência. Ao invés de fato gerador, eu tiro o fato gerador e coloco fato imponível. Pessoal, fato imponível é fato que impõe uma obrigação tributária. É a mesma coisa, pessoal. Veja, e como que você vai... Professor, mas como que eu vou saber de tantos sinônimos? Doutrina, pessoal. Tem jeito. Aí você vai ter que ler o Sacha Calmon, vai ter que ler Leandro Pausen, o Ricardo Amaro, vai ter que ler sei lá, tem gente que gosta muito do Sabag, né? São livros, assim, não são tão profundos, mas para uma prova da ordem serve. Ricardo Alexandre, dentre outros, tá, pessoal? Então, veja, quando o examinador faz a prova, ele fala assim, como que o Sacha Calmon chama a hipótese-dência? Aí você vai lá, ele chama ao invés de hipótese-dência, ele fala assim, fato gerador em abstrato. É a própria hipótese-dência. Como que o Ricardo Alexandre trata fato gerador? Ele tira fato gerador e coloca fato imponível. Aí, professor, danou-se. Pois é. Por isso que nas minhas aulas eu insisto em trazer sinônimos. E não é que eu crio sinônimo. Os sinônimos são extraídos da prova da ordem, né? Para que você, se for... E assim, qual é a possibilidade do examinador repetir esses nomes? Pessoal, 100%. Por que não vai perguntar a mesma coisa sempre? Eu vou falar princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da legalidade todo mundo conhece. Mas se eu troco o princípio da legalidade por princípio da tipicidade cerrada, princípio da reserva legal, já mudou. Aí o aluno fala assim, esse aí eu não conhecia, só conhecia da legalidade. Mas saiba que legalidade é igual a tipicidade cerrada, que é igual à estrita legalidade. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá, pessoal. Tributo, então, prestação pecuniária compulsória. Por que ele é compulsório? Porque é instituído por lei, pessoal. Princípio da legalidade. Quando nós estudarmos semana que vem os princípios, o primeiro princípio é o princípio da legalidade, ou tipicidade cerrada, que fala o seguinte, todo tributo para ser instituído, ele deverá precisar de lei. Então, caberá à lei instituir o tributo, tá? E aí, lei ordinária para a maioria dos tributos e lei complementar para esses 4 que eu coloquei aqui. Imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, empréstimos compulsórios e contribuições
e contribuições para o custeio da Previdência Social, da Seguridade Social, desculpe. Tá? Então vamos lá, pessoal. Terceira característica: tributo não constitui sanção, penalidade por ato ilícito. Pessoal, significa que eu não posso tributar, por exemplo, o tráfico de drogas. Ou seja, eu vou chegar e vou falar o seguinte: tráfico de drogas, houve circulação de mercadorias? Em tese, sim. Mas aquela atividade é legal? Não, eu não vou tributar. Mas, olha só, pessoal, eu posso tributar e vou, eu que eu digo o Estado, vou tributar a renda do traficante. E aí, isso aí chama lá na aula que vem, vai chamar de princípio do non-wallet. Tributo não tem cheiro. Pouco importa a origem ainda remota da renda do traficante, ele vai, se ele obtiver renda ou provento de qualquer natureza, ele vai ser tributado imposto de renda. Tá? Pessoal, quarta característica: tributo será instituído por lei. Pessoal, todo tributo é instituído por lei. Ou seja, qual lei? Em regra, lei ordinária. Podendo ser o quê? 4 tributos estarão sob reserva de lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, competência da União. Impostos novos ou impostos residuais, competência da União. Empréstimos compulsórios, em caso de guerra, calamidade ou investimento urgente, competência da União. E novas fontes de custeio para a Seguridade Social, competência da União. Por último, pessoal, a última característica dessa figura, desse conceito de tributo, nós chamamos de quê? De que o tributo será cobrado através de ato administrativo plenamente vinculado. Pessoal, esse cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, vocês vão estudar aqui como, vão entender isso aí como lançamento tributário. Está aqui, ó. A única forma do Estado, do ente competente, exigir o tributo, transformar aquela obrigação em algo palpável, aquilo que pode servir como receita tributária, como receita orçamentária, é pelo lançamento, pessoal. E o que é o lançamento? O lançamento tributário é exatamente esse ato ou procedimento administrativo tendente à verificação da realização do faturador e constitutivo do crédito tributário. Pessoal, a única forma do Estado constituir o crédito é pelo lançamento tributário. E esse lançamento tributário, pessoal, ele se dará de forma direta ou de ofício, por declaração ou de forma mista, ou mesmo, ou mesmo por homologação, autolançamento ou autodeclaração. São as espécies de lançamento tributário. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Falamos das características dos tributos. Beleza, professor. Já sei quais são as características do gênero tributo. Mas esse gênero, ele é dividido em quantas espécies? Pessoal, cuidado. Por quê? Porque o CTN, ele fala o seguinte: os tributos, as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, a classificação legal, aquela que está no CTN, tripartite. Só que o que você tem que considerar é a classificação constitucional que foi ratificada pelo STF. Quais são? É aquela da Constituição Federal. Quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Pessoal, 5 espécies. Imposto, primeira espécie, aquela que mais arrecada. Não vamos colocar mais importante, porque não existe essa hierarquia de importância entre tributos. Mas o imposto, o que é o imposto, pessoal? Ele é chamado de um tributo não vinculado, desvinculado, sem causa unilateral. Pessoal, sinônimos retirados da prova da ordem. Imposto é tributo não vinculado, desvinculado. Pessoal, não é vinculado a quê? A nenhum tipo de obra ou
serviço prestado ou disponibilizado pelo Estado. O que faz com que você tenha que pagar tributo da espécie imposto está ligado, o fato gerador do imposto está ligado ao patrimônio que você demonstra ou do serviço que você presta, como, por exemplo, ISS, tá? Então, veja só, o fato que gera a obrigação do pagamento do imposto dessa espécie tributária, a OAB chama de signo presuntivo de riqueza, ou seja, o patrimônio que você apresenta e diante daquele patrimônio você vai pagar esse imposto, essa espécie tributária chamada imposto. Aí pode ser imposto de importação, exportação. Qual seria, por exemplo, o signo presuntivo de riqueza, professor? Mas do IPTU, ser proprietário de imóvel urbano. Do IPVA, ser proprietário de veículo automotor. Importação, importar produtos. Exportação, exportar produtos. IPI, produzir produtos industrializados. Pessoal, veja, o imposto é esse tributo não vinculado, desvinculado, sem causa. E detalhe, hein? O princípio aqui da não afetação de impostos, ele traz o quê? Ele ratifica essa observação. Fala o seguinte, olha, as receitas de impostos, em regra, não poderão ser afetadas a qualquer tipo de serviço ou obra. Professor, mas o que seria isso, basicamente? Imagina só o IPTU. A pessoa pensa o seguinte, professor, mas se eu pago IPTU, aquele IPTU será utilizado necessariamente, obrigatoriamente, para construção de casas populares? Não. Por quê? Porque a receita do imposto não tem uma vinculação específica para qualquer tipo de obra ou serviço prestado para o Estado. Veja, pessoal, o princípio da não afetação de impostos, ele fala o seguinte, que as receitas de impostos não serão afetadas a qualquer tipo de serviço ou obra pública, salvo se for ligado à saúde básica, educação básica e fomento à fiscalização tributária. Essas são as 3 exceções ao princípio da não afetação de impostos. Pessoal, se o imposto é um tributo não vinculado, desvinculado, sem causa unilateral, sinônimos da mesma espécie tributária. As taxas, pessoal, por outro lado, são tributos vinculados, são tributos bilaterais, sinalagmáticos, contraprestacionais. Olha só, pessoal, nomes ou sinônimos dessa espécie tributária chamado taxa. O imposto, ele é um tributo desvinculado, não vinculado, sem causa unilateral. Eu apresentei meu patrimônio, vou pagar imposto sobre aquilo que eu apresentei. E a renda e a receita da vamos estudar, ele vai ser distribuído de quê? De acordo com uma decisão política. Então, você vai ter lá, por exemplo, uma parte que vai para a saúde, outra parte que vai para a educação, outra parte que vai para a segurança, outra parte vai para saneamento básico. Pessoal, veja, o imposto não tem um direcionamento específico. Por isso que ele é não vinculado, tá? Já as taxas, pessoal, são tributos vinculados. A gente chama de taxa, tributos vinculados, remuneratórios, contraprestacionais, bilateral, com causa. Pessoal, sinônimos, tá? Tudo isso aí foi tirado de prova da ordem e doutrina. Então, tem doutrinador que chama taxa. Outros chamam a taxa, ele, ao invés de chamar de taxa, chama de tributos sinalagmáticos. Aí acabou com o aluno, caiu lá, sinalagmático. Professor, pelo amor de Deus, tributo sinalagmático, professor? Não, aí não. Por quê? Porque sinalagma, o Estado presta um serviço e você remunera o Estado por aquele serviço. Você está remunerando, por isso que eles chamam de tributo remuneratório. Com causa, bilateral, sinalagmático. Pessoal, veja só. Fácil. Fato gerador do imposto. Patrimônio, signo presuntivo de riqueza. Fato gerador da taxa. Serviço público
específico e divisível, ou efetivo exercício do poder de polícia. Pessoal, qual é o fato que gera a obrigação ao pagamento das taxas? Serviço público específico e divisível, ou o efetivo exercício do poder de polícia. Por isso que a gente chama aqui de taxa de serviços e taxa de fiscalização. Ok, pessoal? Então, olha só, o que gera a obrigação tributária da taxa? Pessoal, o que gera essa obrigação, efetivamente, é o quê? É um serviço prestado pelo Estado e você remunerando o Estado por aquele serviço. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui. Então, taxa, fato gerador, fato que gera obrigação para o pagamento, para o recolhimento de taxa, serviços públicos específicos e divisíveis, ou efetivo exercício do poder de polícia. Vamos lá. Terceiro tributo, contribuição de melhoria. Pessoal, contribuição de melhoria. É um tributo que a gente chama aqui, que é chamado pela doutrina como tributo democrático. Pessoal, contribuição de melhoria, tributo democrático. E por que é um tributo democrático? Porque, pessoal, se o imposto é não vinculado e tem como faturador o patrimônio, signo presuntivo de riqueza, né, o serviço prestado pelo contribuinte, não para, mas pelo contribuinte, a taxa está ligada ao quê? Existe para remunerar um serviço público específico ou divisível ou o efetivo exercício do poder de polícia. Exemplo, pessoal. Você vai construir, você precisa de um alvará de construção. Você paga uma taxa para que o Estado fiscalize. Então, por isso que a gente chama de taxa de fiscalização ou taxa de polícia. Esse taxa de polícia é a polícia, seria a questão do poder fiscalizatório do Estado. Tá? Não tem nada a ver de polícia com polícia judiciária. Pessoal, terceira espécie tributária é contribuição de melhoria. Pessoal, olha só. Aqui, serviço, taxa, serviço. E na contribuição de melhoria? Pessoal, aí já é obra. Pessoal, serviço público e agora obra pública. Quando o Estado realiza uma obra pública, finaliza essa obra, e essa obra vem a causar uma efetiva valorização no imóvel do contribuinte, você terá ali realizado o fato gerador da contribuição de melhoria. E por que ele é democrático? Porque só paga contribuição de melhoria quem efetivamente teve seu imóvel valorizado pela obra realizada pelo Estado. Professor, mas aqui em Brasília ninguém paga contribuição de melhoria, de fato. Por quê? Porque não existe o quê, pessoal? O exercício da competência. Como que você inicia a competência? Por lei, não existe uma lei distrital estabelecendo a cobrança de contribuição de melhoria para aquele contribuinte que teve seu imóvel valorizado em decorrência de uma obra pública que foi realizada, finalizada, e após a sua finalização, verifica-se se houve valorização ou não do imóvel do contribuinte. Se ele teve seu imóvel valorizado, você vai ter lá vai pegar o valor da valorização, que vai ser a base de cálculo, e ali você vai aplicar uma alíquota. Detalhe, pessoal. Isso aqui, essa contribuição de melhoria, é um tributo que é democrático, entre aspas, falo democrático, entre aspas, porque assim, imagino que você tenha ponte JK, logicamente que ninguém vai pagar contribuição de melhoria pela construção da ponte JK. Por quê? Porque a obra já foi finalizada há muitos anos, já gerou a valorização do imóvel do contribuinte e você tem o que nós chamamos de princípio da irretroatividade, ou seja, o Estado só pode cobrar fatos geradores presentes e futuros, não passados. Se ele retroage, estaria ferindo o princípio da irretroatividade tributária. Mas digamos que houvesse lá, já existisse lei antes da obra, a obra foi feita, valorizou o imóvel do cara lá do lado da ponte JK e ele pagou a contribuição de melhoria.
Aí o cara fala assim, poxa, eu paguei, mas todo mundo vai usar a obra. Pois é, mas só quem teve valorizado o seu imóvel foi você. Então, por isso que é democrático, porque só paga quem teve o seu imóvel valorizado. Ok? Pessoal, impostos não vinculados, taxas vinculados, sinalagmáticos, contraprestacionais, remuneratórios, contribuição de melhoria, obra pública, faturador, mais efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Faltou aqui 2 impostos, ou 2 tributos, quais sejam empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Pessoal, empréstimos compulsórios, competência da União. E a Constituição Federal fala o seguinte, esse empréstimo compulsório, ele só poderá ser instituído em 3 situações específicas extraordinárias. Quais sejam? Guerra externa. Pessoal, guerra externa significa iminente ou eclodida. Tá? Seria uma primeira justificativa. Segunda, calamidade, pessoal. Calamidade significa hecatombe, como diz a doutrina, ou seja, seria uma situação que afetaria todo o território, basicamente. Então, a situação de calamidade, como aconteceu na pandemia do Covid-19, tá? Estado de calamidade justificaria a cobrança, a instituição, na verdade, de empréstimo compulsório. E o terceiro seria, pessoal, investimento urgente e de relevante interesse nacional. Tá? São 3 situações que a União, e só a União, poderá exercer a sua competência tributária, o seu poder de tributar do Estado, que é a nossa matéria de hoje. Guerra externa. Se for uma guerra civil, não pode. Guerra externa, iminente ou eclodida. Calamidade, investimento urgente de relevante interesse nacional. Pessoal, qualquer uma dessas 3 situações aqui, lei complementar federal. Tá, pessoal? O exercício dessa competência se dará por lei complementar federal. Detalhe importante. Se o imposto está ligado ao patrimônio como faturador, a taxa ao serviço público e a contribuição de melhoria à obra pública, qual seria o faturador do empréstimo compulsório? Aí o cara vai falar assim, é a guerra. Não é a guerra, pessoal. Guerra não é faturador. O que faz gerar o faturador do empréstimo compulsório, assim como das contribuições especiais, é qualquer outra já existente, admitindo, portanto, o que nós chamamos de bitributação. São tributos que admitem a bitributação, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Nada impede de ter o mesmo base de cálculo faturador de um tributo já existente para criar o empréstimo compulsório. O que diferencia o empréstimo compulsório é a sua natureza restituível, pessoal. Olha só. O que diferencia o empréstimo compulsório é a sua natureza restituível. Por quê? Porque o nome já fala, é empréstimo. Você empresta compulsoriamente, porque está definido em lei, e depois o Estado vai ter que programar como que ele vai fazer para restituir. E aí a lei que criar o tributo vai ter que estabelecer quais serão as regras, as normas de restituição desse tributo. Tá? Pessoal, última espécie tributária para a gente acabar exatamente na hora. Contribuições especiais. Pessoal, contribuições especiais, competência exclusiva da União. E qual é a natureza da contribuição especial? Bom, se o imposto, os impostos têm como faturador o patrimônio, se a taxa tem como faturador o serviço público, se a contribuição de melhoria tem como faturador a obra pública mais valorização do imóvel, e eu sei que a natureza dos empréstimos compulsórios é natureza restituível, qual seria das contribuições especiais, pessoal? Natureza das contribuições especiais. Natureza ou critério finalístico. Toda contribuição especial tem que cumprir a sua finalidade, tem que estar estabelecida a finalidade para a instituição desse tributo. Seja ele, olha só, contribuições especiais poderá ter natureza social,
poderá ser interventivo ou parafiscal. Quando você fala de ter uma natureza social, você tem, por exemplo, a contribuição previdenciária, INSS. Veja, quando você foi criado esse tributo, essa contribuição social, contribuição especial de natureza social, foi criado com uma finalidade, e essa finalidade está estabelecida na lei. Descumpriu a finalidade, inconstitucional. Só que ele pode ser social, mas as contribuições especiais também podem ter natureza interventiva. A gente chama de CID. Alguém já fala de CID? CID é contribuição de intervenção no domínio econômico. Por isso que a gente chama de contribuição especial de natureza interventiva. Ou a contribuição especial de competência exclusiva da União poderá ter natureza parafiscal, que seria o quê? Seria aquele valor, aquelas contribuições especiais que são pagas para entidades de classe, como o OAB, Conselho Federal de Medicina, Odontologia, etc. São contribuições especiais, são tributos federais de competência da União, em que esses entes, ou seja, essas entidades profissionais, elas não possuem competência, elas possuem o quê, pessoal? Capacidade tributária ativa para arrecadar, fiscalizar e cobrar aqueles tributos. Então, pessoal, quais são as espécies tributárias? 5 espécies. O que define as espécies tributárias? Das três primeiras espécies: impostos, fato gerador, patrimônio do contribuinte, signo presuntivo de riqueza, taxas, tributo, que também chama de tributo bilateral, sinalagmático, vinculado, fato gerador, serviço público específico e divisível, efetivo exercício do poder de polícia, contribuições de melhoria, obra pública realizada, finalizada, desde que gere efetiva valorização do imóvel do contribuinte, empréstimos compulsórios, competência extraordinária da União, guerra, calamidade, investimento urgente, lei complementar federal, natureza restituível, admite bitributação, contribuições especiais, natureza finalística, poderá ter um viés social, interventivo e parafiscal. Detalhe, hein, pessoal? As contribuições especiais, a exemplo dos empréstimos compulsórios, são vocacionados à bitributação. Poderão ter a mesma base de cálculo e fato gerador de um tributo já existente, sem que haja o risco da bitributação. Meus amigos, finalizamos então aqui a nossa primeira oficina de direito tributário preparatório para a OAB. O tempo é muito curto, é muito conteúdo para poder tratar em tão pouco tempo, né? Mas eu agradeço a presença de todos vocês. Nós temos aqui 26 pessoas presentes, mais o meu professor, meu amigo Igor Marcelo, e espero que na próxima vocês divulguem essa oficina e, se possível, que na próxima semana estejam novamente presentes, né? E chame também outros colegas, tá? Porque a gente vai tratar semana que vem não mais do poder de tributar, mas das limitações constitucionais ao poder tributar do Estado, quais sejam imunidades e princípios tributários. Beleza? Agradeço aí a todos vocês, um grande abraço, boa aula aí para quem vai ter aula agora, tá? E até a próxima semana, se Deus quiser. Ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado.